Boa noite a todos. Com muita alegria que estou aqui pela primeira vez nesta casa. Então tenho que fazer ainda mais os meus agradecimentos aos trabalhadores, aos dirigentes, pelo convite, pela oportunidade que eu tenho aqui de servir, de trazer algo que a gente vai preparando, vai estudando, para que os ensinamentos do Mestre fiquem cada vez mais intrínsecos, né, mais dentro da gente. Então, muito obrigado a todos pela presença, aos desencarnados, aos encarnados, e vamos para o nosso tema, que é conviver e ser. Esse tema, conviver e ser, ele vem do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que é Em Busca da Verdade. No seu capítulo 5, esse tema, conviver e ser. Antes, vamos fazer uma compreensão um pouco melhor ainda do que a nossa irmã aqui leu, do capítulo 6, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja, que a leitura inicial começa com os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E eu, no caso Jesus, venho salvá-los. Olha como é importante a gente ter essa compreensão de fracos, sofredores, porque durante boa parte da nossa história, e eu diria até hoje, os dias de hoje, houve muita deturpação da figura de Jesus. Muito se colocou Jesus em lados de que ele não esteve, pelo menos dentro dos ensinamentos que conhecemos. Então, isso não é uma crítica severa a essa deturpação, mas é um contexto histórico. Há um processo de aprendizado, de amadurecimento que a nossa sociedade, que a humanidade vai galgando aos poucos. Então isso é muito importante, a gente compreender que veio lá atrás a lei mosaica ou a Torá para trazer alguns ensinamentos, depois vem o Novo Testamento, que chamamos, o Livro dos Espíritos e toda a doutrina espírita, em cada época em que a humanidade vai amadurecendo e desenvolvendo para que a gente possa melhor compreender e indo nessa jornada aí evolutiva. Então, eu trago aqui, nessa imagem que quem está em casa não está vendo agora, mas que alguns religiosos da época, né, de há mais de 2000 anos atrás, que a imagem mostra ali tratando com Jesus. Então, Joana de Ângeles nos fala um pouco dessa relação desses religiosos da época, que eram muito firmes, né? Sendo bem didático aqui, eles eram muito duros, né, com as leis, com a prática das leis, para aquele momento, para aquela situação, e dentro daquele contexto histórico, pessoas, para aquele momento, de altíssima importância para a sociedade, né? Eram religiosos muito respeitados, só que eles, como nos traz Joana de Ângeles, acusaram Jesus de conviver com, e aí eu vou trazer exatamente a palavra de Joana de Ângeles. Ele foi acusado de conviver com meretrizes, ou seja, garotas de programa, como a gente chama hoje, ébrios, alcoólatras ou que bebiam, poviléu, doentes e excluídos. E olha que interessante, né? Porque o Jesus que veio para esses fracos e sofredores foi muito atacado, foi muito acusado por estar nesse movimento, por estar com esse convívio. Então, os acusadores, a preocupação deles era o quê? Era sempre com o exterior, sempre com o externo. Era sempre para manter os hábitos, manter a tradição. Então você tem que lavar as mãos, então a roupa tem que ser desse jeito, então a fala tem que ser assim, sempre com os hábitos exteriores. Isso já fica a nossa primeira reflexão, né? Porque cada vez mais que a gente convive num ambiente religioso, que a gente convive entre irmãos, a gente tem que
trazer para dentro, trazer o conhecimento para o nosso interior. O que é que dentro de mim eu posso mudar? O que é que dentro de mim eu preciso mudar? A gente vai falar muito disso hoje. Então, eles tinham o prazer, ou melhor, ele se comprazia em vigiar os outros, esses religiosos. E aí acabavam descarregando culpa, processos de culpa, em quem fazia diferente. E aí se depararam um momento com Jesus abraçando pessoas que para aquele convívio era completamente um absurdo. Eram excluídos da sociedade, não se podiam. Claro que a gente vê também muita relação disso nos dias de hoje. E aí Joana nos traz que ele foi caluniado de beberrão e comilão, porque se alimentava com os infelizes. Mas olha a reação de Jesus. Ele jamais se justificou. Isto porque não tinha sombra, era luminoso. Esse espírito puro, perfeito, ele não precisava, não tinha necessidade de se justificar porque ele era caluniado. Não era necessário. Jesus era um homem integral. Era, não é, né? Era um homem, né, encarnado naquela época, já integral, né? A gente tem no livro A Caminho da Luz o relato de Emmanuel dizendo que Jesus estava no início do nosso planeta, o que a ciência diz hoje em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito puro. Tamanho desse irmão, desse nosso governador planetário, né? Então ele não precisava justificar, ele tinha total controle daquela situação. Ele sabia que caluniado estava de uma forma ali que não convinha e que ele saberia lidar com essa situação. Entretanto, segue Joana de Ângeles, fazia-se mister legalis o tesouro terapêutico da misericórdia, a fim de que entendessem, olha que expressão, que também eram esfaimados de luz e de amor, debatendo-se nos conflitos hediondos em que se refugiavam. Esfaimados, aqueles que atacavam Jesus, aqueles que atacavam também a sociedade, tinham fome de luz e de amor. Olha como é diferente, e olha a nossa leitura que não foi combinada entre os encarnados, mas contra os desencarnados, com certeza, né? Que fala da nossa relação com o próximo, compreendendo que esse próximo não é perfeito. Se a gente entende que estamos num planeta de provas e expiações, caminhando aí, dentro dessa transição planetária para um mundo de regeneração, não tem perfeição entre os que aqui convivem. A exceção foi Jesus, que é o governador, já como falei, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, parte muito do convívio com os nossos, da compreensão do convívio com os nossos familiares, irmãos, pessoas que estão no convívio do nosso trabalho, no ambiente religioso, no ambiente espírita aqui a qual estamos, essa compreensão de que eu estou lidando com amigos, queridos, alguns que não são tão próximos, mas que não há perfeição, que há defeitos, assim como há em mim. Então, a relação começa a mudar a partir do momento que eu compreendo isso. E Jesus, ele já compreendia isso. E no momento em que ele é caluniado, ele responde não para justificar, como Joana de Ângeles nos traz, mas ele responde com ensinamento. E aí ele conta 3 parábolas para esse momento em que, vamos recapitular, os apóstolos vão chamar esses religiosos da época, dizendo assim, olha, tem um mestre, alguém falando algo
completamente maravilhoso, algo que ninguém nunca falou, algo que faz muito sentido, e vocês são os religiosos da época, precisam conhecer. Então vamos lá. Então imagine os apóstolos trazendo, e no momento Jesus está com meretrizes, com ébrios, se alimentando, almoçando ali com essas pessoas que eram excluídas da sociedade. Esse é o contexto, e aí esses religiosos da época atacam por isso que eles viram que era contra o que eles entendiam por religião, por profetas, por conhecimento. Então Jesus vai e dá 3 parábolas que eu vou resumir aqui rapidamente. Uma é a parábola do perdido e achado, que na verdade são 2, porque ele conta a mesma parábola praticamente de 2 formas diferentes, falando de ovelha e de dracma. E aí, por que Jesus ia contar 3 ou 2 até muito parecidas, parábolas com o mesmo ensinamento? Aí a gente tem a compreensão que Joana nos traz, que ele tinha um público muito diferente. Então, no contexto daquela época, ali tinha homens, pastores, que trabalhavam no campo, tinha mulheres que não tinham, na época, convívio do trabalho igual dos homens, eram bastante diferentes, então elas trabalhavam realmente somente no lar, e tinha também aqueles religiosos, enfim. Jesus, compreendendo isso, que se ele contasse uma só parábola, não se encaixaria perfeitamente para todos. E aí ele conta a parábola do perdido e achado com a ovelha, com o exemplo, a analogia da ovelha. Então ele conta que existia um pastor com 100 ovelhas, e aí dentro dessas 100, uma se perde. E aí ele deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha perdida. E quando ele encontra essa ovelha, muita alegria, um júbilo muito forte, internaliza nesse pastor, e ele vai contar para os amigos e fazer uma festa porque ele encontrou essa ovelha. E aí ele conta sobre o dracma. Dracma é uma moeda grega muito antiga, né, daquela época, e que até 2002, né, até a entrada do euro, ela ainda funcionava na Grécia, né, ainda era a moeda do país. Não existe mais hoje. Mas o dracma eram moedas. E as moedas que tinham menor valor, as mulheres da época costumavam fazer colares. Então se juntava ali dracmas para fazer os colares. E aí Jesus diz: imagina uma dona de casa, uma mulher que tem dracmas, que tem 10 dracmas e perde um dentro do lar. E ela vai e busca, procura, varre a casa, tira tudo, e quando ela acha esse dracma perdido, ela vai contar para as amigas, faz uma festa. Veja, o mesmo ensinamento. Mas Jesus compreendia que ele tomou como exemplo um homem e uma mulher para demonstrar que as necessidades e as emoções são iguais, embora há diferença de sexo e de atitudes e de compreensão daquele momento. Então Jesus traz 2 ensinamentos para que aqueles todos ali entendam. E para os religiosos que o acusavam? Aí Jesus fala a parábola do pai que tinha 2 filhos, que a gente costuma também chamar, hoje em dia, da parábola do filho pródigo, né? Então, até Haroldo conta para a gente que ele prefere muito mais a parábola do pai que tem 2 filhos, o nome, né? Porque o filho pródigo parece que o ensinamento é só para um filho, mas veja que o ensinamento é para os 2. Então, um pai tinha 2 filhos, esses 2 filhos estão trabalhando com ele, no convívio dele, um deles diz assim: olha, eu não quero mais conviver aqui, eu não quero mais trabalhar com o Senhor, o que eu quero agora é pegar a minha parte da herança e ir para fazer minha vida. Vou viver minha vida, vou fazer do jeito que eu quero e tal. O pai vai e diz: tudo bem, toma aqui a sua parte da herança e você pode ir. E ele vai. O que acontece? Gasta tudo, perde todo o dinheiro, vive sem filho pródigo, né? Vive sem nenhuma responsabilidade e acaba, como chamamos, na sarjeta, né? Acaba dando comida aos porcos,
trabalhando e se alimentando ali com os porcos, numa situação de muita dificuldade. E aí ele, quando se vê naquela situação terrível, ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai. Talvez, ou com certeza ele não vai me dar o que eu tinha antes, porque eu fui responsável, eu gastei, mas eu acho que eu vou estar numa condição melhor. Pelo menos meu pai vai me dar um trabalho melhor e eu vou conseguir. E ele volta para casa desse pai. Quando chega lá, olha que curiosidade, o pai o recebe com muita alegria. Assim como as ovelhas e os dracmas, esse filho perdido que volta, o pai fica numa alegria e manda matar ali um animal que é para fazer uma festa e chamar os outros. Ué, até aí o mesmo ensinamento. Mas e o outro filho? O outro filho não gosta dessa atitude do pai. Começa a queixar. Ué, mas eu que sempre estive aqui, eu que estava do lado dele, eu não fui responsável e tenho o mesmo tratamento, isso está errado e tal. Então ele se incomoda. É assim que Jesus ensina. No momento que ele é caluniado, ele fala: eu estou com esses aqui porque eu vim por eles. Eles estão no erro, eles estão no caminho errado e eu venho aqui para resgatá-los. E os irmãos que não gostam dentro dessa parábola são aqueles religiosos da época. Vejam como é impressionante o ensinamento de Jesus. Porque Joana de Ângeles pega esse mesmo contexto e traz para a nossa realidade de hoje. Houve lá um ensinamento, a gente pega esse ensinamento, mas ela ainda mostra um contexto ainda maior. O que são as nossas ovelhas e dracmas? O que é que a gente perde, que a gente precisa depois ir buscar? Aí ela diz: saúde, paz de espírito, equilíbrio emocional e psicológico para viver no mundo que vivemos, harmonia doméstica, a paz dentro do lar, confiança para passar pelas situações, alegria de viver. Joana de Ângeles traz essas ovelhas ou esses dracmas que muitos de nós, antes até de vir para a vida encarnado, já temos até isso no mundo espiritual. Só que as circunstâncias do trânsito carnal, da vida que vivemos aqui, criam situações muito difíceis e muitas vezes perdemos isso. Às vezes perdemos a harmonia do lar, algo que tínhamos e aí perdemos por causa de intriga, por causa de, às vezes, egoísmo, orgulho, falta de equilíbrio para poder tratar um assunto, resolver um problema. E aquilo é como uma bola de neve, né? Vai piorando, piorando. E é isso que a gente precisa fazer. Buscar novamente essa ovelha que a gente perdeu. Essa desarmonia, esse desequilíbrio, a gente precisa equilibrar. E aí vai dar uma grande alegria. Porque essas condições são essenciais para o nosso bem-estar. São essenciais para a nossa caminhada. Sem isso, vai ficar muito difícil cumprir o objetivo que temos aqui. Porque a gente começa a se perder nas questões da matéria, nas questões carnais. E aí perde o objetivo. E aí, sem objetivo, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente precisa se empenhar na busca desse valor, lutar até encontrar isso que a gente perdeu. E aí, olha que interessante, porque alguns desses aqui, às vezes a gente tem e uma não tem, aí a gente vai buscar. Só que o que a gente já conquistou, vamos lá na parábola das ovelhas. Então, o pastor sai, deixa as 99. Aí muita gente pode pensar assim: peraí,
Deixa as 99, não faz sentido eu deixar 99 para buscar uma. Matematicamente, isso não é possível. É que um pastor da época compreendia, e a gente precisa compreender, que quando ele fazia isso, cães ficavam em volta do rebanho para que as 99 ficassem protegidas. Então, o que temos de conquista, a gente precisa vigiar para não perder, porque a gente pode perder esse equilíbrio, essa saúde, essa paz de espírito. E aí, Joana nos diz que ao tê-lo novamente, quanto júbilo que o invade. Irrompe-lhe a satisfação imensa, o desejo de anunciar a todos, amigos, vizinhos e conhecidos, a alegria que se encontra tomado pela recuperação do que havia perdido e voltou a fazer parte da sua existência. Eu gosto de lembrar uma coisa que acontecia muito com a gente e hoje está cada vez menos, porque a cédula, o dinheiro de papel é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? Antigamente a gente andava muito mais. Mas lembram quando a gente andava com as notas no bolso e aí colocava uma bermuda, uma calça para lavar e aí a gente encontrava uma nota, sei lá, de 20, de 50 reais. A gente às vezes tem muito mais no banco, na carteira, mas aquela nota perdida dá uma alegria diferente. Aquele valor nem é tanto, mas perdi e encontrei o que era meu. A mesma coisa acontece com os nossos sentimentos, né? E aí, um questionamento que a gente tem que fazer. Por que que eu perco isso? Como eu perco isso? E aí, Joana nos traz que todos temos no nosso inconsciente individual essa criança ferida, essa criança magoada. E isso dificulta a marcha da segurança na busca da paz interior, da saúde, da vitória sobre as dificuldades. Que criança interior é essa? Vejam, meus amigos, vamos voltar à leitura inicial e é o que eu falei agora há pouco. Numa sociedade, na humanidade que corresponde a essa nossa, somos seres imperfeitos. Estamos em processo de perfeição, de melhoramento. Então, temos defeitos. E aí eu pergunto, se somos todos imperfeitos, o nosso pai e a nossa mãe, ou a pessoa que nos criou, ela é perfeita? E aí os nossos avós que criaram o nosso pai, a nossa mãe, eles são perfeitos? Será que eles deram a educação perfeita para nós, para os nossos pais, para os nossos avós? E olhe que a lei de progresso é o seguinte, né? Quanto mais o tempo passa, ou eu estaciono, ou eu vou progredir. Eu não tenho como retroagir, né? Então eu vou progredindo. Se eu estou progredindo e eu, sei lá, estou nesse ponto, daqui para trás, né? Vai piorando, né? Então, a gente precisa compreender que não fomos educados de uma forma perfeita. Por melhor que seja nosso pai, nossa mãe, nossos avós. E aí, isso traz mágoa, traz dificuldades, que é do encarnado, do momento encarnado que estamos vivendo. Querem ver exemplos? Assim, um pai chega para um filho e diz assim, olha, se você comer, eu vou te dar um presente. Se você tomar banho, eu vou te dar um presente. Olha, se você respeitar a sua avó, eu vou levar você para o shopping. Essa criança, quando vai crescendo, como é que ela vai tratar as relações com as pessoas próximas a ela? Com troca, com chantagem, porque foi assim que aprendeu. Ou então, vá dormir, porque senão o bicho vai te pegar, o homem do saco. Na minha época tinha a loira do, né, a loira do banheiro, a loira do Augusto, tem a loira do Augusto Franco aí na história, não tem? Eu lembro dessa história. Isso aterroriza as crianças, nós, né? Todos nós. E isso vai criando fissuras na nossa psique.
Eu não quero, vou até pedir licença aqui se houver psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Eu fiz uma imagem aqui, mas para compreensão dentro do que Joana, né, nos explicou. Então ela é superficial, se tiver algum especialista da área, obviamente já peço desculpas por entrar nessa área que não é a minha, mas como está no capítulo, né, a gente faz um esforço. Joana nos fala de duas fissuras na nossa psique, por causa dessa criação, por causa desse contexto, desse convívio ali quando criança. E aí eu citei casos aqui difíceis, mas tem casos bem mais complexos, né? Uma dessas fissuras é o ego. O ego é o nosso ser consciente. É aquilo que eu tenho consciência. Esse ego vem desenvolvendo a partir do momento que eu sou criança e eu vou trazendo ele comigo, né? Então o ego é o ser consciente, que diz assim, eu sou muito bom em falar, dando um exemplo aqui. Eu sou muito bom em jogar bola. Eu tenho consciência do que eu estou falando, do que eu estou pensando, né? Quando isso é muito acirrado, né? A gente chama de egoísmo, né? Porque o ego, o eu, tudo para mim, só eu, não é isso? E qual é a outra fissura? A outra fissura, ela chama que é a sombra. Muitos psicanalistas, principalmente Freud e Jung, obviamente, que são aí os pais da psicanálise, né? Já tratavam disso, quer dizer, Joana está tratando há mais tempo, mas trataram muito disso dentro da psicologia, da psicoterapia. Essa sombra é o meu ser inconsciente. É aquilo que eu penso, faço ou tenho atitude que não necessariamente eu tenho consciência. Essa sombra, ela está dentro de mim. E o que acontece com essa fissura consciente e inconsciente? Geralmente, na nossa vida, elas estão em constante luta. Eu vou exemplificar. Vocês já viram alguma pessoa, sem julgamentos, que tenha muito ciúme? Às vezes ciúme do marido, ou do filho, né? Ou da nora. Uma pessoa que tem um ciúme exagerado, muitas vezes você pode chegar para ela e dizer assim, olha, você é ciumenta. E ela vai dizer, não, não sou não. E a gente vai olhar assim, meu Deus, olha as atitudes. Como é que a pessoa não está enxergando que ela é ciumenta? E ela diz, não. Porque há uma luta do ego contra a sombra, dizendo assim, eu não sou assim, eu não sou invejoso não, eu não tenho sentimento de inveja, jamais, odeio inveja. Só que esses sentimentos, eles são inerentes da nossa condição de imperfeitos. Então, se a gente vai lutando contra a nossa imperfeição, o que vai acontecendo? O ego vai lutando com a sombra e nós vamos perdendo a consciência do que somos. Deu para entender? Cada vez mais a gente vai se enganando. Não, eu não sou assim não. Eu não, jamais. Eu não sou perfeito, mas isso aí eu não sou capaz de fazer. E faz. E faz às vezes até muito mais do que as outras pessoas. Eu estou falando de nós. O que Joana traz que a gente deve fazer nesse caso dessas fissuras? É uma integração. Uma integração do ego com a sombra. Que diz assim, entrou agora uma pessoa aqui e ela tem, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Um carro maravilhoso. E aí eu senti aquele sentimento, eu tive aquele sentimento de incômodo. Se eu observo isso e abraço, no sentido de, é um sentimento que eu não quero ter, mas eu tenho. Porque o sentimento ele é diferente do pensamento, né? A gente observa o sentimento, a raiva, né? Quando a gente se deixa contaminar, a gente toma as ações, porque a gente não observou, a gente não parou para refletir. Então, dentro desse sentimento, eu observo e digo assim, senti isso, mas
Eu não queria trabalhar isso aqui, isso faz parte da minha condição, e deixa fluir. Se eu nego o que eu senti, o que eu faço? Ah, ele só tem esse carro? Não sei não, hein? Acho que tá estranho, porque ele não tem isso, ele não é assim, ele não... Aí a gente começa a mergulhar dentro da inveja e isso vai piorando. Porque é mais fácil para o nosso ego, e isso a gente tem que ter muita coragem, é muito mais fácil transferir responsabilidade. Por exemplo, a culpa não é minha, a culpa é do prefeito. Ah, não, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é das pessoas que não sabem votar. A culpa é do padre, é do espírita, é do centro espírita. A culpa é do meu vizinho, porque ele não me deixa em paz. A culpa, o ego vai fazendo com que a gente sempre coloque essa culpa ou responsabilidade nos outros. Então a gente precisa autoconhecimento. É fundamental para a nossa evolução espiritual, para o objetivo que temos nessa encarnação, nas outras também, mas importantíssima a encarnação que a gente está passando, a reencarnação, importantíssimo que a gente se autoconheça, saiba e compreenda das nossas imperfeições, assim como a dos nossos familiares ou do nosso convívio em geral. Tem casos que a reflexão vai resolver. Eu vou refletir, eu vou autoconhecer, aí vai diluindo aquele sentimento, vai deixando de existir. Mas tem casos bem mais graves que aí Joana nos traz. Noutras vezes, quando a ferida é muito profunda, torna-se necessária a psicoterapia especializada, a fim de levar o paciente a reviver os momentos angustiosos que foram asfixiados, lembra lá na infância? Pelo medo, perturbando o desenvolvimento psicológico. Então, meus amigos, minhas amigas, principalmente no Ocidente, a gente teve muito preconceito, e principalmente nessa geração, vamos botar aí de 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, a gente teve muito preconceito e isso atrapalhou muito a medicina na parte mental. Os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, eu lembro da minha época que se falasse para ir para um psicólogo, ele tá doido? É doido? É maluco? Isso era muito comum e ainda é. E isso atrapalha demais, porque sem essa ajuda profissional, a gente não é capaz, em alguns casos, de refletir. O psicólogo ele vai lá ajudando, fazendo perguntas para que eu consiga. Ele não vai lhe dar as respostas, ele vai fazer com que a gente chegue nas respostas. Então é fundamental que a gente tire essa falta de informação, esse preconceito da nossa sociedade, para que a gente sim busque ajuda, tanto espiritual quanto na parte do corpo, da físico, da medicina, é fundamental para essa nossa vida, tá? Então, Jonas nos traz que antes de existir a psicologia, a religião é que hospedava esses casos, né? Então as pessoas tinham dificuldades, iam muito para as religiões, e aí a confissão auricular, que é ouvir lá, né, com um religioso, produzia um efeito psicoterápico de liberação de culpa. Então é assim, e aqui não é crítica, é contexto histórico, a gente precisa amadurecer essas relações, e respeitando sempre as religiões, mas era assim, eu fiz alguma coisa errada, eu vou lá no religioso, falo o que eu fiz, aí ele vai dizer, ou mate um animal, ou dê uma oferenda, ou então reze tantas, faça tantas rezas, e aí eu estou livre. O que vai acontecer depois disso? Muito provavelmente vou continuar errando porque ficou muito fácil eu me libertar disso.
Então isso atrapalhou muito a nossa sociedade, mas é fruto e faz parte do desenvolvimento. Jesus conhecia essa ocorrência, identificava os opositores internos e por isso trabalhava com as melhores ferramentas da bondade e da compaixão, para oferecer a massa de sofredores e, ao mesmo tempo, dos adversários soezes que o não conseguiam perturbar. Joana diz que Jesus tinha total conhecimento dessas relações, do que se passava interno naqueles que cercavam ele. Jesus conhecia e dava o melhor ensinamento para cada um. Só não pode tirar o livre-arbítrio, porque aí cada um vai fazer as suas escolhas. E graças a Deus temos o processo de novas vindas e processos reencarnatórios para novas chances, novas oportunidades. Mas vamos acolher essa nossa encarnação e vamos fazer jus para que a gente continue nesse processo. Muitas vezes a gente pode falar assim, mas Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era espírito puro. E muitas pessoas dizem para eu fazer igual ele, para eu fazer como ele faz. Como é que eu faço isso? Isso é muito complexo. Bom, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu a um homem para servir de guia e modelo? Já escutei aqui ver de Jesus. Vejam, não é à toa que Jesus veio. Ele veio para seguir de guia e modelo. Quando a gente quer fazer uma viagem, Beto, qual é o melhor, um local que a gente não conhece, né? Qual é o melhor caminho, né? Procurar um guia. Por quê? Porque o guia já passou por aquele caminho. Ele sabe por onde é que vai, ele sabe dos perigos, ele sabe das alegrias, da vista. Então, ele diz assim, venha por aqui. O guia faz isso. E por que ele serve como modelo? Porque, além de ser guia, além de ensinar, Jesus fez. Ele não ficou só nas palavras. As atitudes dele, a gente precisa observar. Então é assim que eu tenho que fazer. E aí, a gente cai em si. Cai em si, eu gosto de chamar de modo eita, né? É mais nordestino, né? Eita, eu estava prejudicando meu irmão. Eita, eu falei aquilo, foi agressivo. É cair em si. É o melhor tombo da vida. A gente compreendeu que a gente estava fazendo errado. Opa, agora eu posso seguir um novo caminho. Eu posso reparar aquilo que eu fiz. Rodrigo, mas eu fiz um mal a quem já desencarnou. Continuo podendo reparar com oração, com prece para essa pessoa, mas com o resto da humanidade que convive aqui, fazendo bem, fazendo caridade, doando uma fralda geriátrica aqui, que o nosso irmão mostrou que tem uma pessoa precisando. São modos que a gente tem de reparar e de melhorar com a caridade, com a nossa caminhada. Cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma, por aqueles que se comprazem nos conflitos. Olha, comprazem nos conflitos. Sabe o que é isso, né? Toma, vai, dá-lhe de novo, faz, né? Com prazer na briga, no conflito. E que se recusam às bênçãos da saúde real, que estorcegam no sofrimento, optando pela piedade e comiseração, em vez de apoio do amor e da fraternidade. O modo cair em si, ou o modo eita, é uma forma de conversão. É voltar-se para algo novo, redescobrir o valor que possuía e desperdiçou, como a ovelha, como o dracma perdido. Esse cair em si é o primeiro passo para a gente fazer uma jornada diferente. E o segundo, coragem. É necessário coragem, porque de tudo isso que eu falei aqui, da gente se autoconhecer, da gente observar os nossos defeitos, sentimentos,
Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque a gente começa a descobrir algo ou quem eu sou que eu não desejaria que eu fosse. Já viu que muitas vezes algumas pessoas criticam muito um defeito que ela também tem? Já viram isso? A gente faz muito isso. Aquilo que mais irrita é porque eu tenho dentro de mim, só que eu vou abafando e não vou me enxergando. Aí eu olho mais para a vida do outro e não olho para a minha. E aí o desequilíbrio acontece. Então precisa de coragem. Toda ascensão exige sacrifício. O tombo no rumo do abismo é quase normal, em face da lei de gravidade moral. O tombo, a queda é normal. Não há como a gente progredir sem as quedas. Elas fazem parte do ensinamento. Como uma criança, como nós, quando crianças, começamos a andar. Quem tem mãe aqui, ou quem não lembra quando era criança, mas quem é mãe ou quem é pai, ou foi, ou observou uma criança começando a andar, vê que os primeiros passos são bem difíceis, as quedas são inevitáveis, mas aquilo vai se sustentando por causa da persistência. Eu vou caindo, levantando, tendo medo. Coragem é ir com medo. Muita gente acha que coragem é não ter medo. Não ter medo é inconsequência. Coragem é quando eu tenho medo de um desafio e aí eu vou com medo mesmo. Aí eu tenho coragem. Enquanto que a elevação interior, a coragem de descer ao íntimo para subir ao entendimento, constitui um dos desafios existenciais mais complexos, em face do hábito resultante da acomodação em torno do já experimentado, do já conhecido. Então, nós temos uma tendência à acomodação. Como é difícil, como é complexo observar os meus defeitos, olhar os meus sentimentos, aí eu vou e me acomodo do jeito que eu já estou. E essa acomodação é estacionária. Ela freia. A gente precisa realmente fazer jus à encarnação. A gente precisa compreender a encarnação que nós estamos vivendo. No meio de muita dificuldade, nós pedimos para vir para cá. As situações que nós passamos fazem parte do nosso progresso, incluindo as dores. A dor é o processo de aprendizado, de mudança de rota, como um GPS. A gente precisa de muita maturidade para encarar isso. Seja qual a idade qualquer que eu esteja. Muitas idades aqui, maturidade não é idade. Maturidade é evolução, compreensão. Com as experiências, eu aprendo e aí eu tenho maturidade. Se diante das experiências eu não compreendo, eu não mudo, eu sou imaturo. Importante a gente entender isso. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer aqui para vocês, porque quando eu estava lendo esse capítulo, estava tocando uma música, e uma música que muito conhecida, que eu já ouvi muitas e muitas vezes, mas como eu estava numa sintonia ali do estudo, eu parei para observar a letra, uma letra que para mim era muito conhecida já, e eu nunca tinha prestado atenção, porque a melodia ela é convidativa, né? Convidativa, então eu nunca prestei atenção na letra. Aí eu comecei a prestar atenção e falei, não acredito. E aí, fiquem tranquilos, eu não vou cantar, podem ficar sentados aí, por favor. Realmente seria desagradável, né? A minha voz não é para isso, eu não tenho essa habilidade, mas eu vou aqui ler a letra para vocês, quando ouvirem essa música, prestarem atenção nisso que foi escrito.
A música chama-se Clareou. A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte, para quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo. A vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Para tudo tem um jeito. E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, remediado está. Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, nunca faltou. Na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior. Maior é Deus. E quem está com Ele nunca está só. Seria do mundo sem Ele. Chega de chorar. Você já sofreu demais. Agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Que a paz esteja com todos. Uma excelente noite.